treinamento que essas partes sensíveis, elas precisam ser contadas, a gente precisa se desenvolver, se fortalecer emocionalmente. Então, para dar início a essa primeira parte, hoje a gente vai dividir em duas partes esse treinamento. Então, a Estela vai começar trazendo um tema aqui necessário, cinco pilares do desenvolvimento, e depois eu vou aprofundar, né, diante do nosso negócio, como que a gente pode pegar as nossas ferramentas, o que a gente já tem dentro do marketing de relacionamento e começar a desenvolver essas habilidades de se fortalecer para a gente conseguir liderar grandes times. Até porque a gente já sabe, né? Se a gente não se desenvolve, a gente não consegue lidar nem consigo mesmo. Imagina liderando grandes times. Então, me ajudem a receber, para dar início ao nosso treinamento de hoje, a nossa poderosa Silver, Estela Fober. Bom dia, titia! Bom dia, gente. Olha, o conteúdo hoje está demais. É um conteúdo que a gente fez uma versão compacta para caber nesse treinamento, tanto que vocês vão me ver cuidando aqui a hora para dar espaço para o nosso brilhante Blue Diamond entrar em seguida. Convido todo mundo a começar o treinamento fazendo o quê? Peppermint, gotinha na mão. Quem não fez ainda, aquela inalação profunda que abre tudo, vias respiratórias e o mais importante, abre a mente, nos deixa focado e preparados para essa reunião maravilhosa. Se puder dar mais uma. Eu amo, já está inclusive aqui no difusor. Gente, bom dia mais uma vez. Todo mundo aqui preparado para se lapidar. Quem ainda não tem equipe, que se prepare para receber essa equipe da melhor maneira possível. E essa melhor maneira qual é? Trabalhar em si mesmo. Eu falei esses dias numa Blitz, quem estava aqui acompanhou, da gente sempre agir como se nós fôssemos o nosso downline. Então, como tu gostaria que o teu downline agisse? E uma maneira de facilitar isso é a gente ter autoconhecimento, ter inteligência emocional, e hoje a gente trouxe os 5 pilares da inteligência emocional. É sem slide, para que todo mundo preste muita atenção, auditivo, e quem é da memória visual, como eu, escrevendo, porque senão quem é da memória visual presta atenção no slide, esquece de escrever, depois vão mandar pronto o PDF, então não fixa tão bem, digo isso por mim. Então é proposital, gente. Nós vamos começar. Não sei quantos aqui já leram o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem já leu? Levante a mão. Bastante gente, mas bastante gente não leu. Indispensável. Indispensável. Eu acho que quando a gente estava no colégio, lá pelos assim, os 14, 15 anos, já tinham que nos dar esse livro para ler. Porque ele é um livro de relacionamento, relacionamento básico, com amigo, com parente, com mãe, pai, com namorado, com namorada, com filho, com todo mundo. E com equipe, então, é obrigatório. E quem está fazendo esse negócio para ter equipe, se prepare, ou quem já tem equipe, se lapide. Essencial para que a gente tenha uma gestão de equipe é nós termos a nossa própria gestão. E a coisa mais desafiadora que a gente encontra é conseguir gerir os nossos próprios conflitos internos, as nossas próprias questões, ser ciente das nossas emoções, identificar isso a tempo e não projetar isso no outro, que é o que a gente mais vê. Então, de repente, eu começo a dizer, Jussara, tu está sendo muito disciplente, tu tá totalmente, tu tá sem disciplina nenhuma. Eu não sei por que que tu tá fazendo, na verdade, tudo que eu tô falando para ela, eu tô falando de mim. São características que eu reconheço em mim e eu às vezes não estou disposta a mudar. Então é muito mais fácil para mim apontar o dedo para a Jussara e dizer que isso é um erro dela. Porque afinal de contas, ela me dá esse ouvido, ela me dá essa escuta. Eu sei que se eu disser, eu vou mudar a questão dela. E a minha? Quando que eu mudo? Então, o primeiro ponto, né? A primeira são 5 pontos. O primeiro ponto da inteligência emocional chama-se autoconhecimento. E o que que é o autoconhecimento, gente? A gente lê muita coisa a respeito, tem seção na livraria de autoconhecimento, tem milhões de coisas na internet, mas, gente, autoconhecimento é nomear emoções, entender quando elas acontecem e como elas nos afetam. Então, por exemplo, a Gisele fala alto demais. A Gisele fala alto, aquilo me incomoda. Ai, gente, é uma energia, parece forçado.
Por que que eu estou me incomodando com essa energia da Gisele? O que está faltando no meu cotidiano que a Gisele está abundando e está começando a me incomodar? O que incomoda no outro é sempre um reflexo teu. Então, por que que isso está me irritando? Será que sou eu que estou sem energia? Será que sou eu que não consigo me posicionar como ela se posiciona? Então, sempre que a gente consegue nomear essa emoção, o que que é a minha emoção ali? A minha emoção é energia. Eu não estou gostando da energia da Gisele, tá demais para mim. Tanto que eu começo a achar que é forçado, começo a achar que ela usa isso para se amostrar, como diz o povo, ou eu começo a botar uma série de defeitos e daqui a pouquinho eu não entro mais em treinamento da Gisele porque de ouvir a voz dela já me atrapalha. Eu não estou prestando atenção no conteúdo, eu não estou prestando atenção nos resultados dela, na forma como ela lidera a equipe, do tanto que as pessoas se espelham nela, porque aquilo está me incomodando. É aquilo. O meu foco virou a energia da Gisele, a forma como ela se coloca. Aquilo me incomoda, ela é muito alegre. Não pode ser alegre desse jeito, não pode ser feliz desse jeito. Então, são pontos do outro que te incomodam, que tu tem que analisar o que em ti está sendo refletido lá. Então, esse nomear emoções é muito, muito importante, porque a partir do momento em que a gente nomeia, a gente nota quando elas aparecem. Por exemplo, se eu já comecei o meu dia fazendo coisas que me jogam para cima, não sei se é tomando uma aguinha com tangerina, se é indo para academia, se é fazendo a tua meditação matinal, se é fazendo já o teu agradecimento matinal, a tua oração, não sei qual é o teu ritual para te dar energia no dia. E se tu não tem, te aconselho a ter. Se tu já fez esse ritual e tu entra num treinamento com uma pessoa de energia alta, a energia vai te incomodar? Não. Tu já aumentou a tua. A tua já está alta. Se a dela é mais alta, que bom, para ela funciona. Para ti, a tua energia alta é um pouco mais baixa e está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o importante é identificar. Identificar. Ah, e a Valéria fala muito de número, me incomoda. Ela começa a falar de números, eu me perco naquilo tudo. O que está acontecendo? Talvez você não esteja disposto a verificar os teus números. Porque a Valéria está falando de números porque ela tem números. Tu começou a tua equipe agora, tu não tem números, tá tudo bem, gente. Cada um no seu tempo. Mas aquilo está te incomodando, não é a Valéria que está te incomodando. O que está te incomodando é a tua falta de resultado e tá tudo bem. Ou tu começou agora no negócio ou tu não está fazendo o suficiente. Então, isso é autoconhecimento. O autoconhecimento é dar sempre esse passinho atrás e entender o que em mim eu estou projetando lá, o que ali está me incomodando, ou por que que eu estou com essa sensação que as pessoas estão sempre falando de mim? Por que que eu estou com a impressão que de repente as pessoas não gostam de mim ou não me querem em algum espaço? O que que tu está fazendo que talvez tu não esteja feliz com o teu comportamento e esteja imaginando que as pessoas estejam pensando de ti, te excluindo de alguma maneira? Tá tudo em ti. Então, assim, antes de projetar no outro, pensa no teu. Que sempre que a gente projeta para o outro, a gente perde uma oportunidade de se desenvolver. Se vocês prestarem bem atenção, as características das pessoas que não tomam responsabilidade pelas suas emoções e pelas suas ações são as pessoas que, quando surge o problema, e ele surge, gente, ele sempre vai surgir. A nossa vida é assim, e é assim que a gente evolui. A gente tem que ser grato a ele, porque a gente cresce assim. Se fosse tudo um céu azul, gente, a gente não saía nem da cama de manhã. Então, é bom que a gente tenha questões, a gente tem que se botar em movimento. Aí a Gi vem e me fala assim, Estela, tem essa questão. Eu falo, ai não, Gi, não sou eu. O que aconteceu é que a empresa não fez tal coisa. Ou seja, eu estou culpando alguém. Toda vez que eu culpo alguém, o que que eu faço? Eu saio do problema. Ou eu digo assim, não, Gisele, isso aí é porque tu falou tal coisa para mim. Eu estou responsabilizando a Gisele por alguma coisa que eu tinha que ter feito. Ou a gente joga a culpa em qualquer outra coisa, assim. A gente diz, não, mas isso não é um problema, porque a Mariana faz isso sempre. E com ela dá certo. Tu te esquiva do problema. Então, toda vez que tu nega, tu te esquiva, ou tu joga a responsabilidade em outra pessoa, tu perde uma oportunidade de crescer. E isso faz parte do nosso autoconhecimento. Então, eu tenho que ver aonde eu estou me esquivando da responsabilidade. E a partir do momento em que eu sou uma pessoa que eu não assumo responsabilidades, eu não cresço e eu não ajudo outras pessoas a assumir essas responsabilidades
tanto verbalmente pelo que eu falo, quanto pelo meu exemplo. Porque quanto tempo vai levar para a tua equipe ver que tu tem essas atitudes? A gente pode enganar todo mundo por um curto espaço de tempo, a gente pode enganar algumas pessoas por muito tempo, mas a gente não pode enganar todo mundo o tempo todo. Principalmente aqui, onde a gente tem um negócio que a gente tem uma convivência larga, né? Extensa. Vamos para o segundo ponto, autorregulação, que é o controle da emoção. Então eu identifiquei, eu já vi que eu faço isso, e o que que eu vou fazer com essa minha emoção que eu identifiquei, que não é a Gisele que me incomoda, que é uma questão minha. Eu vou buscar melhorar a minha emoção, e ainda assim, se ela em algum momento ela fizer alguma coisa que me incomodar, eu vou ficar. Eu não vou sair, eu vou ficar. E eu vou passar por isso. Essa é a maneira como a gente enfrenta as coisas. De novo, é que nem a história de se esquivar do problema, jogar responsabilidade para o outro. Não. Eu vou ficar. Se ela está me incomodando, é porque tem alguma coisa que eu tenho para aprender. Não é assim com os olhos? O óleo que incomoda o cheiro não é aquilo que a gente precisa tratar? Na vida é a mesma coisa. Se ela está me incomodando, é porque tem alguma coisa ali minha que eu tenho que aprender, que eu tenho que passar por cima, que eu tenho que superar, que eu tenho que me colocar diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando criança, eu sempre ouvi do meu pai, eu tenho horror de gente que fala alto. E eu cresci com isso. Eu falo baixo, eu sou uma pessoa que fala baixo. E eu, em situações onde as pessoas falavam alto comigo, eu congelava. Eu congelava. E aí, o que que acontecia? Essas pessoas acabavam crescendo de uma maneira, achando que elas tinham razão, ou enfim, me trazendo para situações que eu não gostava. O que que eu tive que fazer? Gente, eu não tenho que gostar de quem fala alto, eu tenho que aprender a falar. É isso que eu tenho que fazer. E na hora que a pessoa falar comigo, eu subo no mesmo tom. Eu falo, não, comigo não. Entende? Eu aprendi a me colocar. Mas eu notei que isso era uma questão minha, que eu congelava. A minha emoção era a emoção do meu pai me falou que isso é ruim. Mas eu consegui controlar essa emoção, fazer a gestão e colocá-la no lugar certo, dizer isso agora não me serve mais. Terceiro ponto, muito importante da nossa inteligência emocional, a automotivação. Então a gente tem que, o que que é automotivação? Automotivação é dizer que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que eu vou ser, como é que é a imagenzinha da Gi? Você é uma galinha poderosa? Adoro aquela, né, da galinha. Você é uma galinha vencedora. É isso aí. Pode ser também, mas por outro lado, é usar as suas emoções para foco e produtividade. Então, o que acontece? Me deu raiva. Eu fiquei com raiva daquilo que o Wellington fez. Eu fiquei irritada. Eu acho que o Wellington não tinha que ter agido dessa forma. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa que proteja o meu sistema de que isso nunca mais aconteça. Usa produtivamente essa questão. O que não te agrada, melhora o teu sistema dentro daquilo em vez de ficar reagindo. Tu vai ter a conversa que tu tiver que ter com a pessoa. Wellington, não foi bacana isso. O que tu está fazendo não é duplicável, não vai funcionar. Se o teu downline fizer, não vai ser bom. E agora isso te gerou um problema. Isso vai, atua na solução e usa esse problema de aprendizado e faz ele te levar para frente. Isso faz parte da automotivação. A automotivação vai fazer com que tu não pare naquele problema, que ele não seja assim a muralha da China na tua frente, mas ele sim seja só mais um degrau para o teu crescimento. Porque, gente, desafios vão acontecer todos os dias, eles acontecem e a gente passa. Lembra daquele super desafio que tu passou há um ano atrás na tua vida? Não, tu já nem lembra mais. Por quê? Porque tu conseguiu passar, ultrapassar. A gente tem desafios incríveis aqui dentro da nossa equipe. Nós temos questões de saúde e as pessoas se propõem a passar por eles. Porque se a gente para e emparedar, ele vira a muralha da China mesmo. E a gente para e a gente desiste e vai para a cama dormir. Ou chorar, que é lugar quentinho. A escolha do consumidor. Mas o que que tem que acontecer? Se tu parar, o que que vai acontecer com o problema? Pode ser que ele magicamente vá embora. Eu tendo a te dizer que ele não vai ir embora e daqui a um tempo ele vai acontecer de novo. Por quê? Porque tu não buscou a solução, tu não aprendeu com aquilo que veio. O que vier, gente, o que vier, eu acredito que o que chega em nós está perfeito para nós. Perfeito. Eu lembro de mim, nós estamos em 11 de abril. Eu lembro de mim há um ano atrás, entrando nesses treinamentos de final de semana e vendo a Gisele falando e vendo outras pessoas aqui da equipe falando.
E eu não conseguia colocar aquilo na minha vida. Eu não conseguia, mas eu queria muito, mas eu não conseguia. Ela falava de meta, falava de fim de mês, e falava de meta do início do mês, e falava com uma energia, e aquilo não entrava em mim, mas eu não parei de entrar. Até pegar aquela energia para mim, entender, ser mordida pelo bichinho e começar a fazer. Fazer como eu faço hoje em dia? Claro que não. Eu não tinha quase nada de conhecimento, conhecia os olhos que eu usava, não entendia como é que fazia esse negócio com tanta suavidade, com tanta leveza. Eu não sabia fazer negócio assim. Para mim, o negócio tinha que ir para cima. E aqui não é assim. Mas o que que eu fiz? Eu simplesmente usei essa questão que para mim era chata, era horrível, porque cada vez que eu entrava era um tapa na cara de tu não sabe fazer e tu não entende esse negócio. Mas eu continuei. Eu continuei. Por quê? Porque eu estava automotivada. Nada ia me parar. Eu tinha decidido que eu ia fazer. Eu não sabia fazer, mas eu ia fazer. E uma hora dá certo. É só a gente persistir e insistir. Isso com os problemas, com qualquer questão na tua vida, é a mesma coisa. Eu tenho uma frase que eu repito sempre: clareza é poder. Na hora que a gente identifica que essa é a questão, a gente consegue lidar com ela. O grande problema é quando a gente não sabe de onde vem. Tu tá tendo um problema na tua equipe e tu não sabe de onde tá vindo o zum zum zum, da onde começou aquele comportamento, a gente não sabe. Quando a gente consegue identificar, a gente consegue tratar. Quarto ponto, empatia, gente. Empatia, empatia. O que que é empatia? Empatia é reconhecer, é colocar um pedacinho meu no outro, um pedacinho do outro em mim, é reconhecer a emoção no outro. Então a Débora vem e me conta uma situação da vida dela. Eu sou empática. Eu ouço, eu escuto, eu tento abraçar. Eu não vou apontar um dedo. Eu não vou tentar fazer um julgamento, seja uma página em branco. Ouça, a sua vida é diferente da vida dela. A Débora mora em outro lugar, a vida dela é diferente da minha. Ela mora numa outra cidade, ela teve uma outra criação, ela teve outros pais, ela teve outros relacionamentos, ela teve a vida dela é diferente. Desde que ela acorda de manhã até ela ir dormir, desde os 2 anos de idade até a idade atual. Então, ouça, não opine. Ouça, ouça. E faça perguntas acolhedoras. Débora, como é que eu posso te ajudar nisso? Tem alguma coisa que eu possa fazer? É isso, gente. A gente não precisa ter as soluções de tudo para todo mundo. A coisa mais fácil que existe na vida é gastar dinheiro e solucionar a vida dos outros. Porque a vida dos outros, gente, a gente não opina, a gente resolve. É só, Pati, faz isso. Pronto, acabou. Resolveu. Gente, se fosse simples assim, a Pati já tinha feito. Dentro da circunstância dela, isso não é uma questão simples. Isso é uma questão complexa. E como que eu posso ajudar? Eu posso perguntar, Pati, como eu posso te ajudar? Talvez seja só ouvindo. Porque quando ela fala para ti, o primeiro ouvido que escuta é o dela. E ela de ouvir, ela verbalizando, talvez fossem coisas que dentro da cabeça dela não estavam naquele desenho. Então, empatia, gente, é isso. Empatia não é falar oi, tudo bem, e a pessoa dizer não e tu vira as costas e dizer bom dia. Isso não é empatia. Empatia é de fato escutar, de fato se importar, mesmo que seja alguma coisa, porque por questões pessoais tuas tu acha um absurdo, não importa a vida da outra pessoa. É sobre ela, não é sobre ti. Então, zero julgamento, porque a vida não é tua. Zero julgamento. Débora, como eu posso te ajudar? O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer juntas para isso? Tem alguém que tu acredite que eu possa contactar para te ajudar? Às vezes está fora de ti, às vezes para ti a tua questão ética, a tua questão moral não dá certo. Eu posso falar, tu me dá liberdade de falar com o Júnior, eu acho que ele vai ser mais assertivo para conversar contigo. Empatia é isso, não é solucionar a vida dos outros, esse não é nosso papel. Se a pessoa te perguntar o que que tu acha, aí tu pode dar opinião. Mas ela não perguntou, ela só falou dela, ela só te colocou uma questão. E a gente não é obrigado a solucionar a vida dos outros, a gente não soluciona nem a nossa, né? Quinto e último ponto, habilidades sociais. O que que são as habilidades sociais? As habilidades sociais é quando a gente usa tudo que a gente falou aqui para interagir com as pessoas, para ser uma pessoa agradável, para ser uma pessoa empática, para ser uma pessoa que consegue gerar conexão. Porque se a gente não tiver todos os pontos anteriores, nós vamos ser aquela pessoa fria, refratária, que a pessoa vai falar tudo bem, falar, ai, não, não, não. Se é problema, não quero ouvir. Não quero ouvir. Não tem isso? Eu já ouvi isso algumas vezes. Não, não, não me traz problema. Eu faço o quê com o problema, então? Porque enquanto nós como líderes, gente, dentro
Isso levem para vocês para a vida, tá? Uma regra de ouro antiga. Dentro do marketing de relacionamento, as lágrimas sobem e os sorrisos descem. Vocês não comecem a reclamar da equipe de vocês, das pessoas que trabalham com vocês, da linha ascendente para baixo. A gente não faz isso, porque isso mina a equipe. Isso mina. O que a gente tem de problema, a gente trata com aquela pessoa, e o que a gente não conseguir tratar com aquela pessoa, a gente leva para a linha ascendente. A gente não vai tratar com alguém da equipe dela, a gente não vai fazer uma fofoca, a gente não vai constranger essa pessoa. Sabe por quê? Porque amanhã depois a gente resolve o problema e fica todo mundo apontando o dedo. Lembra aquela tua amiga, aquele teu amigo que foi e te contou um absurdo sobre o parceiro? E daqui a 10 dias eles estão lá juntos, andando de mãos dadas, fazendo lua de mel, indo para Paris e casando, e tu lá ainda atravessada com aquele parceiro, parceira. É isso que acontece. As pessoas se resolvem, e às vezes quem ouviu de fora e criou toda a situação, né, maniqueísta na cabeça, ai, a Gisele é do bem, a Patrícia é do mal, ou do contrário, né, a Patrícia teve culpa, a Gisele é a boazinha da situação, não estava junto na resolução. E aí o que que acontece? Pega a birra com uma ou com outra. E aí o negócio já não flui, amanhã depois elas têm que fazer um evento juntas, tem uma palestra, tem um treinamento, falar, ai, não, não, com a Gisele eu não quero, Gisele eu lembro aquela vez com a Patrícia, ela fez tal coisa. Vocês entendem como isso depois pode ter danos? Então, gente, isso assim, a partir do momento em que a gente tem esse autoconhecimento, né, essa questão da inteligência emocional, isso nos ajuda a gerir conflitos com inteligência. É isso. Os conflitos vão deixar de existir? Não vão, mas vai qualificar a nossa forma de resolver, de tirar eles do nosso dia a dia, porque senão eles nos consomem. E podem consumir uma equipe, podem acabar com o teu negócio. Então, o ponto de partida de tudo sou eu mesma. Eu ser responsável pelas minhas ações, eu ser responsável pelas emoções, eu ser responsável por aquilo que eu falo, o que eu projeto na vida do outro e o que eu causo. O que eu falo para a Valéria, às vezes não é o que ela entende. Então, a comunicação ela é uma via dupla. Então, às vezes, com a Valéria, eu vou ter que falar de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, eu sou gaúcha, eu tenho uma forma muito assertiva de falar. E às vezes um pouco impositiva. Então, eu já aviso. Não é por mal, é minha maneira de falar, é um pouco mais enfática, é um pouco mais. É maneira de falar, é uma característica cultural nossa, do Rio Grande do Sul. O povo no Nordeste não tem povo mais doce no mundo para falar. Muitas vezes a pessoa está furiosa contigo. A maneira dela falar é carinhosa. A mim, às vezes, eu vou estar te fazendo um elogio e vai parecer que eu estou brigando contigo porque eu sou enfática, porque eu sou calorosa. É verdade. Débora está morrendo de rir. É verdade, é a forma de falar. Então a gente tem que ser muito ciente. Eu sou ciente disso. Então eu já coloco para as pessoas: olha, já quero te colocar que às vezes parece que eu sou um pouco enfático, ou que eu vou estar, né, fazendo uma força maior do que eu tô de verdade, é só a minha forma de falar. E quando isso é colocado, a minha interação fica o quê? Fica de mais qualidade, porque eu vou falar com a Valéria, ela não vai se ofender, ela não vai se chocar com a maneira como eu vou falar, ela já sabe que eu vou falar assim. Ela já sabe que eu sou assim, porque eu deixei avisado. Ainda assim, eu vou checar se ela ouviu bem, se ela recebeu. E se ela não recebeu bem, gente, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpas e falar como que eu posso, né? Como que eu posso falar de uma maneira que tu entenda? Como que a gente pode fazer que tu entenda isso melhor? De repente, eu vou tentar te trazer um exemplo. Gente, isso não é fraqueza, isso não é nada, isso é grandeza, grandeza. A gente se colocar a serviço e falar com o outro da maneira como o outro entende, isso é grande. Por quê? Porque tu entende que o outro é diferente de ti, que ele não tem obrigação nenhuma de te entender da tua maneira. Falado sobre tudo isso, nós passamos aqui por 5 pontos que dariam um treinamento de um dia, talvez até um final de semana, e nós faremos muitos treinamentos assim. Eu vou pedir para o nosso Blue Diamonds voltar aqui com a sua energia e trazer tudo isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, colocar isso no nosso negócio. Então, me ajudem a receber aqui de volta nosso Blue Diamonds, José Júnior. Deus do céu, gente, uma salva de palmas para Estela. Eu ficaria aqui, titia, te ouvindo a manhã inteira, né? A manhã inteira, porque é necessário e você fala de uma forma, né, muito entendível, né? Tem muitos ensinamentos práticos, né, de quem já viveu essas situações. Então, toda vez que a gente tem a possibilidade de falar sobre esse tema, é muito especial. É muito especial trazer essa didática para o nosso dia a dia. Então, quero te agradecer mais uma vez por ter preparado esse conteúdo, né? A gente vai dar sequência.
trazendo uns pontos aqui, né, do que tu já trouxe pra gente. Aí quando eu tô falando com a Estela, gente, aí eu começo a falar tu. Porque lá em Pernambuco também fala tu, né? Não fala você. Aí eu vim para São Paulo e comecei a falar você. Aí eu me encontrei com a Estela e voltei a falar tu. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Eu anotei várias coisas aqui, Estela. Queria pegar esse ponto aqui tão importante que você trouxe agora já no final, sobre as lágrimas subirem, né, e os sorrisos descerem. O que a gente vê muitas vezes dentro, né, da prática do nosso negócio em liderar grandes times é as pessoas começarem a reclamar para a própria equipe, minar o próprio time. Eu estou com uma situação pessoal, eu estou com uma situação dentro do meu negócio, ou estou com uma situação XPTO, e ao invés de chegar na Gisele, que a Gisele é minha upline, eu tenho que levar as lágrimas para ela. Tá lascada, hein, Gi? Tá lascada. Eu tenho que levar para ela, não descer para minha equipe. Eu não posso minar a crença, a energia, né, o brilho da minha equipe, trazendo pontos, às vezes, que são pessoais meus que não tem nada a ver com a equipe. E a gente vê, às vezes, no desenvolvimento do negócio, muitos pseudo-líderes fazendo isso. Ao invés de apoiar a equipe, né, de blindar a equipe, a gente vai falar sobre blindagem, o que que a gente faz? Começa a reclamar para o próprio time. Reclamar da empresa, reclamar da falta de resultado, reclamar dos próprios uplines. Começo agora a reclamar para minha equipe. Chego para a Estela, chego para a Eliane e falo, gente, vocês viram a Gisele? A Gisele é isso, a Gisele é aquilo outro. Meu Deus, eu estou matando a minha própria equipe. Né? Então, são alguns pontos que a gente precisa desenvolver. Sabe por quê? Porque o desenvolvimento pessoal ele vem antes do desenvolvimento financeiro. Júnior, mas eu já vi alguém que não tem desenvolvimento pessoal e cresceu muito e tem muita grana, por enquanto. Por enquanto, a pessoa ela pode ter dado a sorte, vamos falar nesse sentido, às vezes ela foi com muita força, né, e sem inteligência emocional, mas trabalhou muito e conquistou até um resultado. Mas sem o emocional, a gente não consegue sustentar o resultado. A gente pode até bater picos muito grandes financeiros, mas pelo que eu já conheço e pelo que eu já estudei sobre desenvolvimento pessoal, a gente acaba como se o dinheiro fosse areia que escorresse pelas nossas mãos, quando a gente não tem preparo emocional, mental, energético para poder lidar com as situações do cotidiano mesmo que vão acontecer, né? Então, queria trazer primeiro isso para vocês, o que é necessário para a gente poder sustentar esse crescimento financeiro. Por quê? Porque o dinheiro, eu sempre ouvi falar sobre isso, e eu acredito, ele é potencializador de caráter. Ele é potencializador. Se você é uma pessoa que você é bacana, gente boa, né, como a Estela trouxe aqui, você é empática com as pessoas, quanto mais você tem dinheiro, mais você melhora. Mais você busca formas de ajudar outras pessoas. E do contrário, é verdadeiro. Quem já tem uma tendência a mau caratismo, né? Quem já tem uma tendência a ser FDP com as pessoas, o dinheiro também vai amplificar isso. Vai ampliar e a pessoa vai se tornar cada vez mais tóxica à medida que ela ganha mais dinheiro. Né? Por quê? Porque não tem a base sustentada do desenvolvimento pessoal. Né? Então, assim, se a pessoa ela é insegura, ela também vai ficar mais insegura. Se a pessoa ela tem uma instabilidade, ela vai desregular com mais frequência. Então, tudo depende, principalmente quando a gente fala de lidar com muitas pessoas. Eu trouxe aqui alguns pilares, né? Por incrível que pareça, são pilares, né, próximos do que a Estela trouxe, mas é só para trazer um contraponto aqui. Quando a Estela coloca aqui autoconhecimento, a gente pode colocar um traço assim do que a gente já notou do conteúdo da Estela, maravilhoso, e a gente pode colocar barra autorresponsabilidade. A gente precisa se tornar responsável pelas nossas ações. Então, ó, uma coisa que eu percebo muito na prática, no dia a dia, é culpar muitos outros. Converso, inclusive, muito com a Estela sobre isso, muito com a Gi sobre isso. Culpar muitos outros e tirar 100% da culpa de si mesmo. Não, eu errei, como todo mundo erra. Me desculpa. Jussara, você me desculpa? Né? Isso aqui que eu fiz não foi legal, né? Não foi. Jussara, não faz esse coraçãozinho para mim que eu me derreto. Para com isso.
Sustenta aqui a interpretação. Então, Jussara, me perdoa pelo meu erro, né? O que eu fiz não foi legal. E eu reconheço esse erro e por isso estou diante de você pedindo desculpas. Gente, isso não mata ninguém, não fere ninguém, não arranca uma tira de couro das costas, nada disso. Isso é desenvolvimento humano. Quanto mais a gente reconhece que nós não somos perfeitos, estamos longe de ser e nunca seremos. Nunca seremos perfeitos, né? Então, assumir a responsabilidade faz com que a gente apazigue também as nossas relações e começar a assumir o resultado, né? O resultado do meu time é meu. O resultado financeiro que eu estou obtendo é um resultado meu. E quando eu não estou tão bem assim com os resultados, ou do desenvolvimento do negócio, ou do desenvolvimento financeiro, também é resultado meu. Eu preciso parar de ficar. Não, mas é tudo culpa da Mariana. Se a Mariana tivesse fazendo, eu não estava assim. Uai, ao invés de eu falar, porque a Mariana não está fazendo, o meu resultado está assim, eu assumo a responsabilidade e falo, o que que eu preciso para não depender do resultado da Mariana, enquanto ela respeita o tempo dela e a vivência que ela está vivendo nesse momento. Desafios, né, nós vamos ter inúmeros na nossa vida. E às vezes a gente não está na nossa hiper performance da vida inteira, só que a gente precisa entender que mesmo enquanto a gente respeita o nosso tempo, a gente tem que fortalecer a nossa mente, né? Então, isso é importantíssimo. Segundo ponto, né? Segundo ponto, do controle emocional, que a Estela trouxe aqui muito bem como autorregulação. Então, controle emocional, a gente vai entender que a minha motivação não depende da minha linha ascendente, muito menos da minha equipe. A minha motivação é minha. É eu que tenho que buscar ela todos os dias. Ah, é porque o sistema agora está reduzido, né? Antes, o que me motivava eram as blitz todos os dias. Agora só tem de segunda e de quarta. Graças a Deus. Graças a Deus, para que você tenha tempo de buscar o teu momento, né, de fazer atividades práticas para o negócio, ou então você vê o que que é que te motiva, entender diante dessa dinâmica o que que te completa, o que que te motiva de fato. Para uns vai ser ouvir uma música, vai ser um rock, vai ser um forró. Para outros vai ser fazer uma meditação. Para outros vai ser ver um vídeo motivacional. Ou algumas pessoas têm fotos, têm seu mural dos sonhos e fica ali de frente com o teu mural do sonho, fortalecendo a imaginação, se colocando diante daquelas situações que estão ali na tua frente. O que que te motiva? Buscar essa automotivação, ela é importantíssima, porque você não pode depender da tua liderança fazer isso. Um outro ponto que não que é que quando a emoção ela falha, e ela vai falhar muitas vezes, mesmo que a gente se desenvolva durante esse processo, a gente vai desregular algumas vezes, a gente só não pode esquecer que liderança não é emoção. Ué, mas tem líderes super emocionais. Não. Liderança não é emoção. Liderança é constância. Constância. Se você for constante, se você for constante, mesmo que você não esteja nos teus melhores dias, mas mesmo assim você vai sustentar o teu time, né? Ontem eu estava conversando com a Gi sobre isso. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está com problema no joelho, né, Gi? Às vezes a gente está com problema no joelho, a gente está com problema de saúde, às vezes a gente está com problema financeiro, às vezes a gente está com problema com os filhos, com o cônjuge, né? Vários problemas. Mas o que mantém a gente nessa constância é o que as pessoas vão falar. Nossa, mas a Gisele tem problema? Mas a fulana de tal tem problema? Como assim? Eu sempre vejo ela tão entregue ali para o negócio. Sim, é porque ela entendeu que não é sobre o estado emocional dela do dia. É sobre a constância dela para o resultado, o foco e principalmente a parceria que ela construiu junto com essas pessoas. Isso é liderança. Porque se tudo for baseado na emoção, a gente nem levanta da cama muitos dias. A gente está com o corpo dolorido, às vezes a gente está com a mente cansada, né? Então, se acolher é uma coisa,
você levar tudo para o emocional é outra. E nas lideranças, quando a gente lidera grandes times, a gente muitas vezes precisa, né, lidar com uma forma mais mental e menos emocional, né? E disciplina é isso. Disciplina é você continuar mesmo quando você não está num bom dia. E às vezes, mas você é muito motivado, seus áudios são motivados. E os pulos que eu dou aqui na sala de casa, quem vê? E as músicas que eu boto alto aqui naquele dia que eu quero mandar todo mundo para aquele lugar? É assim. A gente tem que aprender os contrapontos do nosso estado emocional. No dia que eu estou com a minha vibração baixa, eu falo: Isso aqui não me domina. Eu preciso fazer convite. Eu preciso liderar a minha equipe. Eu preciso responder essas mensagens. Eu vou mandar um áudio para a Estela, que está acabando de começar o negócio dela. Tem um mês de negócio. Então, Estela, é que hoje eu não estou muito bem, então vamos deixar para outro dia. O quê? Não. Eu não estou bem, eu estou sucumbido ali. Eu vou lá, eu boto uma música alta, eu boto um vídeo, eu dou uns pulos, eu dou uns gritos no meio de casa. Os vizinhos acham que eu sou maluco. Aí eu vou, oi Estela, tudo bem? Bom dia! Como você tá? Por dentro eu tô um trapo. Mas o outro não tem nada a ver com o meu estado emocional. E se você pega o teu estado emocional e constantemente você leva para as pessoas, sabe o que você começa a se tornar? Uma pessoa repelente. Uma pessoa repelente. A pessoa, ela vê a tua mensagem, ela fala: crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Deixa eu aqui me preparar emocionalmente. Tem terapia antes de responder essa mensagem? Por quê? Porque a pessoa, ela já tem essa vibração, ela sempre traz problemas por conta muito da falta de autorresponsabilidade e de enfrentar. O problema, ele deve ser enfrentado de cara. A gente não pode correr dele. Quanto mais a gente corre do problema, mais ele vira aquela areia movediça e muitas vezes, sabe aquela bola de neve? A bola de neve é isso, ela começa com uma bolinha pequena. É a erva daninha que nasce no jardim da tua casa e você não vai lá e tesoura ela na hora que ela cresce as primeiras folhinhas. Aí você deixa ela virar uma planta inteira que come todas ao redor, sufoca todas ao redor, né? Então a gente precisa aprender mais sobre isso. Terceiro ponto, a Estela falou sobre automotivação, mas eu queria trazer um ponto super importante aqui, é a resistência à comparação. Eita, como isso destrói e mata pessoas, né, numa jornada de crescimento, de construção. Como isso mata pessoas extraordinárias, mas estão o tempo inteiro se comparando a outras pessoas. Né, gente, a comparação, ela destrói o nosso foco. Eu tenho uma lupa, eu tenho um objetivo na minha frente. Então, ao invés de eu pegar a minha lupa e focar naquele meu objetivo e tampar os ouvidos para as distrações ou para outras pessoas que estão, né, do meu lado, estão correndo, isso aqui não é uma corrida. Isso aqui você não está numa competição, numa corrida onde só tem lugar para um chegar. Né? Lá na faixa, só tem lugar para um. Aqui não. Aqui tem lugar para as pessoas que têm uma perna só. Aqui tem lugar para as pessoas que de cadeira de roda. Aqui tem lugar para as pessoas que são mais jovens, que já trilharam uma história muito grande. Aqui tem lugar para todo mundo. Só que cada um precisa respeitar o seu tempo e se comparar com você de antes, né? Quando a Estela fala: eu cheguei aqui há um ano atrás, eu não entendia nada, mas eu me dei a oportunidade, me forcei, entre aspas, em continuar mesmo sem aquilo me fazer sentido naquele momento. Uai, mas se eu quero esse resultado, por que não me colocar na disposição, na disponibilidade de aprender com quem já tem mais tempo do que eu, ao invés de me comparar, né? A Estela, por exemplo, começou no marketing de relacionamento no mesmo período que eu. Eu continuei nesse processo. Ela foi empreender em outros cenários. E por que não agora ela não ouvir alguém que é um amigo dela há muito tempo, que tem um resultado extraordinário hoje, mas é mais jovem? Imagina se a Estela se tivesse essa comparação de idade. Mas porque ele é mais novo do que eu. Eu já vivi isso dentro do marketing de rede. Porque ele é mais novo do que eu sei mais. Olha a arrogância, a prepotência que a gente coloca às vezes, e não ouvir uma pessoa
que por mais que ela seja mais nova do que você, ela já trilhou dentro desse negócio, dentro dessas habilidades, mais passos que você. Idade não tem nada a ver com isso, nada a ver. Outro ponto, né, que é magnífico é o ritmo que cada um tem. Então vamos olhar para o nosso bastidor, a pessoa que tem filho, a pessoa que tem que cuida às vezes de uma mãe acamada, às vezes uma pessoa que tem quatro, cinco filhos pequenos, às vezes uma pessoa que faz esse negócio em paralelo, que tem uma dinâmica totalmente diferente, que trabalha em dois, três empregos, além, né, do empreendedorismo dela, tem uma outra constância. Como que eu vou me comparar com essa pessoa? Ou como você, que é essa pessoa, vai se comparar comigo, que só faço terra. Era eu, alguns anos atrás, me comparando com quem só fazia o marketing de rede na época, enquanto eu trabalhava das 7 da manhã até as 18 horas, no emprego, que eu não tinha um celular na mão. E daí o que eu falo? Se você tiver disciplina necessária para ficar, permanecer, mesmo quando os tempos não são os mais favoráveis, você cria o teu ambiente favorável, né? Hoje eu tenho muito orgulho, né, do ambiente que eu construí para mim mesmo, mas nem sempre foi assim. Foram 9 anos fazendo em paralelo. 9 anos fazendo em paralelo. E às vezes a pessoa vê o meu palco de hoje e ela fala bem assim: ah, mas esse palco aí eu não consigo. Ah, mas olha, então vai no seu jeito. Você viaja para cima e para baixo para ajudar a equipe. Eu não sei se eu tenho esse tempo hoje, criatura. Hoje. Hoje é assim. E lá atrás? Se a gente fosse comparar os nossos bastidores, talvez o meu também fosse tão desafiador quanto o teu. Então, a comparação é uma erva daninha. A comparação é uma areia movediça. E ela sabota muitos sonhos incríveis, né, dentro da nossa jornada. E quem olha demais para o lado, sempre está olhando menos para frente. Sempre está mais distante da tua meta e do teu resultado. Quarto ponto, quando a Estela trouxe aqui empatia, eu coloquei aqui como inteligência social, saber lidar com os diferentes. Saiba que na sua equipe, olha, parece que Deus faz assim, eu vou mandar justamente aqueles da sua equipe, que é o teu desafio, que eu preciso fazer com que você aprenda a lidar com eles, com esses daí. Imagina, hoje eu tenho uma equipe de quase 7.000 pessoas. Imagina em 7.000 pessoas quantas personalidades diferentes, quantos jeitos diferentes, quantas comparações diferentes. E ainda assim, eu estou mais firme do que uma rocha dentro do meu negócio. Porque também, para mim, quando eu comecei a ter mais contato com o desenvolvimento pessoal, né, com o desenvolvimento emocional, eu falei, meu Deus, que oportunidade é esse negócio, não só de crescimento financeiro, mas que oportunidade fantástica eu tenho dentro desse negócio para me desenvolver e aprender a lidar com os diferentes. Isso é a maior habilidade que o mercado paga. As empresas, eu não estou falando só de marketing de relacionamento, estou falando num cenário global, geral. As empresas estão pagando, ó, alto, para quem tem emocional, né? Para quem sabe dissociar emocional de mental, para quem tem inteligência para lidar com os diferentes, para quem sabe liderar times completamente distintos, né? Então, a gente precisa enxergar também essa possibilidade dentro do nosso negócio. Não levar tudo para o pessoal. O alecrim dourado, que não é rosemary, o alecrim dourado. Nem tudo é sobre você, meu amor. Nem tudo é sobre você. O mundo, tá todo mundo pensando no seu. Tá todo mundo correndo atrás dos seus corres para resolver a sua vida. Nem tudo. Ah, porque fulana falou isso. Então, não era nem sobre você. Para de ficar dando giros ao redor do próprio umbigo, dando voltas e piruetas ao redor de si mesmo. Nem tudo é sobre você. Ai, mas por que você não dá atenção para mim? Então, tem mais 248 pessoas com situações mais sérias do que a sua nesse momento. Né? E no período que você está, já era para ter desenvolvido a capacidade de lidar com isso aqui, com esse grãozinho de areia. Né? Então, a carência, o nível de carência que muitas pessoas têm, eles precisam ser olhados
né, de uma forma buscando ajuda. A carência, ela também é um grande problema que as pessoas no mundo adulto enfrentam. A carência da criança, ela precisa ser acolhida. Se você sofreu demais, se você passou por desafios e você replica comportamentos hoje na tua vida adulta, saiba que você não precisa de sistema. Você precisa de ajuda de um profissional. Para você não confundir muitas vezes, é tipo assim, mas a Estela é minha líder. A Estela vai ter que resolver o meu problema. Não, a Estela é uma consultora de bem-estar, líder de uma equipe, ela não é psicóloga, ela não é terapeuta. Então a gente tem que buscar. Sabe o que eu faço? Inclusive, que me ajuda muito, eu faço terapia toda terça-feira. Tiro do meu bolso, pago uma terapia para poder não só lidar com as minhas emoções, lidar com os meus traumas, mas para poder lidar com os diferentes de mim, com as pessoas que estão em ritmos diferentes, para acolher uma pessoa quando está com um ritmo completamente diferente, às vezes num ritmo de enfrentando um problema de saúde, tratando uma doença séria, lidar com a pessoa que está muito no nível de comparação, está desistindo por conta de comparação, né? Então, lidar com essas questões é extremamente necessário. Liderar não é sobre você. Anota essa frase. Liderar não é sobre você, é sobre conduzir o outro. E para a gente encerrar esse quinto ponto, blindagem mental. Anotem aí, do lado do que vocês escreveram da Estela, habilidades sociais, coloquem aí do lado também. Blindagem mental. Eu vou ter que dizer isso de uma forma amorosa para vocês, principalmente para quem está no início. Vai ter rejeição, tá? Legal? Anotaram? Pegar essa ideia? Simples assim. Vai ter rejeição. Vai ter rejeição. A gente, em muitos momentos, vai se sentir rejeitado. Mas como que eu abraço essa rejeição? Essa rejeição eu dou a conotação que ela é para mim, que alguém está me rejeitando ou alguém está rejeitando uma simples proposta que eu fiz. Olha o peso que a gente dá quando a gente leva para quando a gente abre essa caixinha da rejeição. Se a pessoa ela já foi rejeitada na vida, isso é um trauma para ela. Obviamente, quando ela faz um convite e alguém diz não, eu não quero trabalhar contigo, eu não quero me cadastrar com você, aquilo pode abrir a caixinha dela da rejeição. Essa pessoa está rejeitando ela? Não, essa pessoa não está rejeitando ela. Ela está rejeitando simplesmente um convite, ou uma oportunidade, ou uma proposta, ou um produto que não faz parte ainda do cenário dela. Ela não está te rejeitando. Mas é muito comum a pessoa já ter traumas da vida e ela achar que aquela rejeição não é para ela. Não estou me sentindo rejeitada, então agora eu prefiro desistir porque estou me sentindo rejeitada. Não, meu amor, de novo, não é tudo sobre você. Não é tudo sobre você. Vai ter gente desistindo. Vai ter gente desistindo. E ainda, quando essas pessoas desistirem, setembro desse ano, eu completo 14 anos no marketing de relacionamento. 14 anos. Comecei com 23 anos. Um garoto, sem muita experiência. Sem muita experiência. Agora você me fale. Nesse tempo, quantas pessoas eu já vi desistindo? Quantas pessoas? Centenas. Centenas que eu tive contato direto. Não que eu vi no palco, não. Centenas que eu tive contato direto. E daí, quando eu coloquei lá um vídeo falando de um resultado extraordinário que eu construí, o meu primeiro cadastro comentou lá, né? Meu primeiro cadastro, que eu cadastrei lá em 2012, ele comentou: você foi o único que continuou. Se vocês forem lá na minha postagem, tem lá o Thiago comentando. Daquela época, daquela leva, daquela equipe, eu fui o único que continuei. Os resultados, eles não são por acaso. Os resultados não são por acaso. Né? Quando você tiver com o teu emocional abalado e tiver com vontade de desistir, pense, essa vontade de desistir é baseada em quê? No quê? É em comparação? É em vitimismo? É em rejeição? É em autossabotagem? Ela é baseada no quê?
É muito bom a gente poder ter isso. E outro ponto da blindagem mental. Vai ter julgamento. De novo, não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o olhar do outro. Se eu tivesse dado vozes, né? Sei que a Estela, a Gi, vários de vocês que estão aqui, se a gente tivesse dado ouvidos para o julgamento, o quanto que as pessoas olharam para você e falaram, mas você é uma advogada, Estela, uma advogada economista, fazendo esses negócios de venda de produto? Você, dona de um restaurante, como que você está fazendo esses negócios, né? A pessoa não vê, ela não consegue enxergar muitas vezes. Então, seja você a pessoa que vai construir os resultados para você, não para mostrar para o outro. Mas com certeza o outro ele vai acabar engolindo o julgamento dele. Porque muitas pessoas, a validação que elas precisam para si mesmas é a tua desistência. A validação para dizer que elas estavam certas é a tua desistência. E quando você desiste, eu não estou falando para você desistir ou não desistir da doterra do teu negócio. Não. É a desistência dos teus sonhos, dos teus objetivos. Porque se eu faço sempre esse paralelo comigo mesmo, né? A gente tem que começar sempre por nós mesmos. Se eu parasse hoje o meu negócio e eu voltasse para a vida que eu tinha antes, meu Deus, caixão e vela preta. Caixão e vela preta. Terrível. Terrível. Ah, e o que te sustentou durante o período onde era tudo desafiador? A vontade de vencer. A vontade de vencer. Né? E é por isso que muitas pessoas não têm muito claro qual que é o objetivo delas. Então, a clareza que a Estela tão bem trouxe é o que faz a gente evoluir, ter clareza de onde você quer chegar. O que é invisível? Para ir já para os finalmente aqui, o que é invisível dentro do nosso trabalho de liderar pessoas? Primeira coisa, liderar não é ensinar sobre produto. Ai, mas a pessoa, ela é uma inteligentíssima no óleo essencial. Ela é a expert. Desculpa o palavreado chulo, ela é a fudidona do óleo. Ela é o galo de asa do óleo essencial. Pois é, ela sabe sobre produto, não sobre gente. Pegou ali um livro, se matou de trabalhar, fez um curso, ótimo. Sei sobre produto. Quantas pessoas que sabem que são exímios em conhecimento de produto e não sabem liderar nem a si mesmo, por isso que nunca tem time, por isso que nunca tem equipe. É repelente. Outro ponto, viver segurando emocional de gente desmotivada. Que vai chegar um momento, o líder ele precisa aprender a lidar com gente desmotivada. Mas até que ponto o líder sustenta alguém desmotivado? Chega uma hora que é um amor consigo mesmo, com a sua própria liderança, em soltar algumas pessoas. Algumas pessoas que vão ficar, infelizmente, pelo meio do caminho. E não é, nossa, Cris Dora, agora eu peguei você e eu vou te soltar pelo caminho. Nunca será assim para uma liderança que não seja tóxica. O tóxico faz isso. Mas uma liderança de gente realmente comprometida com o resultado do time como um todo, fala: neste momento eu preciso soltar essa pessoa, deixar ir, para que eu não me sabote e não me contamine ainda mais pela energia de quem não quer mudar, pela energia de quem não quer evoluir. Né? Então, tem momentos que a gente precisa fazer algumas escolhas difíceis, porém necessárias. E terceiro ponto, continuar mesmo quando ninguém aparece. Mesmo quando não é você que está aparecendo. Porque também tem esse perfil, né, de pessoas. Eu só sou motivado quando é o meu nome que está ali aparecendo, quando eu estou brilhando, quando é alguém da minha equipe que está brilhando, começa a botar a minha própria equipe. Quando eu deixo de aparecer, quando eu deixo de ser edificado, logo eu retraio. Eu retraio, porque assim, como assim eu não estou sendo edificado? Como assim eu não estou sendo elogiado? De novo, olhar para a criança carente que quer o tempo inteiro validação. Isso aí é um cenário,
né, dessa época que a gente está vivendo. As pessoas sempre buscarem validação e não serem elas mesmas. Não colocar para fora a tua essência de quem você é. E sempre deixar de fazer coisas importantes por conta de esperar validação, tá? Então, é isso que a gente precisa, fortalecer a nossa mente. Fortalecer e blindar a nossa mente. Definir uma rotina para a nossa vida. Uma rotina poderosa. Uma rotina que tenha o teu tempo de desenvolvimento. Que você imponha limites para o outro. Ó, Pati, até aqui você pode ir. Daqui para frente, amiga, não vai dar bom. Não vai dar bom. Gente, eu tenho uma super amiga, amiga da vida. Ela não é do marketing de relacionamento, mas ela é muito minha amiga. E uma época nós trabalhamos juntos, a Estela sabe dessa história. Uma época nós trabalhamos juntos numa empresa, numa franqueadora, né? Não era marketing de relacionamento. E eu estava mega motivado na época, eu era vendedor de franquias, eu vendia muito. Foi uma época assim da minha vida, 24 anos ganhando R$ 12.000. Pensa, na época, 24 era um lugar terrível, tá? Mas naquele momento eu estava motivado. E ela estava do meu lado, ela tinha uma outra função e ela passava o dia inteiro reclamando da empresa. Ela passava o dia inteiro. Aí eu falei, amiga, vamos fazer um combinado? A partir de hoje, não conversa mais comigo sobre esse trabalho. Não conversa mais comigo sobre os seus problemas em relação à empresa. Sabe por quê? Porque isso está me atrapalhando e vai acabar minando a nossa amizade. Depois desse dia, ela não reclamou, passou uma semana, ela pediu demissão. É melhor que ela. E hoje é uma cantora exímia. Faz show e tudo. Por quê? Porque o que ela queria não era aquilo. Não era aquilo. Só que ela estava me atrapalhando, se sabotando e me atrapalhando ao mesmo tempo. Né? Então, quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Quantas vezes a gente faz isso dentro do nosso próprio negócio? Parar de negociar com as desculpas. Desculpa para tudo. Desculpa para não fazer o que é importante. Desculpa sempre deixando para depois o que vai realmente te levar para o lugar que você quer. Não dependa só de promoção para desenvolver o teu negócio. E sempre, todas as vezes que você tiver, que você achar que você está no mesmo lugar, desenhe, anote qual que é a expectativa do ser humano que você quer se tornar. Se você está evoluindo de fato, porque a evolução não é sobre o sistema, a evolução é sobre o que você está buscando aprender e se desenvolver para poder crescer emocionalmente e, por consequência, gente, é uma extensão. Esse negócio ele acaba sendo uma extensão de nós mesmos. Todas as vezes que a gente se desenvolve, a gente tem uma tendência a crescer mais. É isso por hoje, meu povo e minha pova. Deixa eu parar aqui a nossa gravação.